Bom dia, querido aluno, querido visitante, querido ouvinte, você que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube. Hoje são 12 de janeiro de 2025 e vamos continuar estudando a revista Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Hoje vamos estudar a segunda lição, cujo título é A Necessidade. Antes de entrarmos propriamente na lição, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Você sabe o que é santidade? Você conhece esse conceito, santidade? O que significa que nós atribuímos tanto a Deus, a santidade de Deus? E santificação? Você também conhece esse conceito? Você conhece o que significa se santificar? Ou você conhece o conceito do processo de santificação? Quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de Deus, né? Estamos falando da pureza perfeita de Deus, mas também nós estamos falando de um chamado a nós, seres humanos, sermos puros e perfeitos como Deus. Nós somos chamados a uma vida santa, ou seja, vivermos uma vida em conformidade com a pureza e a santidade de Deus. O processo pelo qual passamos para viver, para podermos alcançar essa vida santa, para podermos viver em conformidade com a vontade de Deus, é o que nós. E dentro desse processo de santificação, nós podemos destacar dois pontos. Nós temos a santificação posicional e a santificação progressiva. A santificação posicional é aquele momento, é aquele ato em que nós somos declarados santo. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre naquele momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Naquele momento ali, por declaração, por um ato legal de Deus, Ele nos declara santo, Ele nos declara justos, justificados. Ou seja, santificação nesse sentido é muito similar à justificação, que ocorre naquele momento em que aceitamos a Cristo. E nós temos a santificação progressiva, que esse é um processo longo, em que a cada passo que damos no nosso viver, Bom, diante destes dois conceitos clarificados na mente dos irmãos, na mente de você que nos assiste, nós podemos entender então o objetivo dessa lição, que tem a ver com a nossa preocupação de estarmos nos santificando, de estarmos nos submetendo à vontade de Deus a cada dia em nossa caminhada. Essa lição é baseada nos capítulos 1 até o capítulo 6, versículo 13 de Isaías, onde, fazendo uma pequena retorno à lição passada, nós vimos que ali no começo, naqueles primeiros capítulos ali do livro de Isaías, do profeta Isaías, né, ele traz uma mensagem de condenação, uma mensagem onde ele procura mostrar ao povo, aos líderes de sua época, né, os erros, os defeitos que estavam ocorrendo ali com o povo, ali no modo como eles estavam agindo. Havia injustiça, havia idolatria, havia toda sorte de pecado ali envolvidos no meio do povo. E ele traz essa mensagem mostrando ao povo, mostrando aos líderes ali a necessidade deles pararem, verem a sua vida, verem o modo como estavam conduzindo a sua nação, a nação de Israel, e mostrando a necessidade de que eles se submetessem a um processo de santificação, a um processo de arrependimento, a um processo em que eles pudessem. O capítulo 1 de Isaías, o profeta começa a traçar ali a condição espiritual de Israel. Ele começa a mapear ali, vamos dizer assim, todos os problemas todos os erros, todos os pecados que estavam sendo cometidos ali.
E é interessante que dos versículos 1 aos versículo 15, ele procura mostrar que apesar de todo o ritualismo da religião de então que existia, Deus estava rejeitando isso por conta dos pecados que estavam acontecendo ali na nação. No versículos 16 e 18, então, o povo é conclamado a um arrependimento, a um convite ao arrependimento. E no versículo 18 nós temos: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornem brancos como a neve, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, ainda que você peque muito, ainda que você tenha uma vida de pecado muito grande, muito intensa. E continuando, o profeta Isaías, nos capítulos 2 e 3, tem uma visão escatológica, nos mostrando que no futuro as nações irão buscar as leis, a justiça de Deus. Porém, antes disso, será necessário que o ser humano se humilhe, que o orgulho humano seja humilhado. Já no capítulo de 3, nós temos uma visão do juízo de Deus. Lembrando que os líderes ali de então, as mulheres, os homens, viviam de maneira arrogante, uma maneira luxuosa, uma maneira pervertida. O objetivo do juízo aqui de Deus não era de punição, mas sim nós devemos encarar e nós devemos ver como uma forma de purificação, ou seja, limpeza, ou seja, tirar todos os erros e todos os pecados que existiam ali na nação. Então nós devemos encarar juízo como... Já o capítulo 4 nos mostra que todo remanescente será purificado, será separado para Deus, A santificação do remanescente aponta para a ação divina, que através do juízo terá um povo separado e dedicado ao Senhor, ou seja, todos aqueles remanescentes, aqueles que permaneceram, serão purificados e separados. No capítulo 5, o profeta Isaías nos conta a parábola da vinha, no qual Deus é o dono da vinha e a vinha é Israel, é Judá, que apesar de suas condições espirituais especiais, aquilo tudo que foi lhes dado para que eles pudessem fazer a obra, eles não conseguiram produzir frutos dignos de arrependimento. É como se essa vinha tivesse produzido uvas estragadas, uvas bravas. E por fim, no capítulo 6, nós temos a visão do trono e o chamado de Isaías. É quando Isaías compreende que ele não era apto, ele não era digno. E ele fala lá no versículo 5 do capítulo 6, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Demonstrando aqui, irmãos, através desse versículo, a necessidade da santificação, a necessidade de passarmos por esse processo e de estarmos preocupados em vivermos uma vida digna. E é interessante também que essa passagem nos mostra que ninguém pode permanecer diante de Deus sem santificação, sem passar por esse processo. Aqui nos diz, a solução divina é apresentada na figura do serafim, que toca os lábios de Isaías com uma brasa viva, ou seja, o serafim chega e encosta uma brasa que devia estar muito quente, viva, purificando e preparando-o para a sua missão profética. Nós fomos chamados para uma vida santa, nós fomos chamados para uma tarefa. Então é necessário que, para que nós desempenhemos a nossa tarefa, nós vivemos uma vida santa, que nós passemos por esse processo de santificação em que nos submetemos à vontade de Deus, para que possamos assim desempenhar essa tarefa e possamos também estar presentes. Bom, esse é um panorama que fizemos, dos 6 primeiros capítulos do profeta Isaías até o versículo 13 lá do capítulo 6, onde nós tentamos ali descrever um pouco da mensagem que o profeta Isaías trouxe ali para a nação, para o reino de então. Mas a revista, ela entra num ponto aqui no primeiro tópico da lição de hoje, que nos diz, naquele dia o Senhor será exaltado, citando ali o capítulo 2.
Esse é um ponto em que o profeta Isaías nos mostra, de uma maneira profética, de uma maneira escatológica, né, que no futuro Deus seria glorificado, que Deus seria exaltado pelas nações. E teríamos como pilar ali dessas exaltações 3 pontos: o povo de Deus, Quando falamos de o povo de Deus, não estamos mais falando somente do povo de Israel, os israelitas, né? Porque sabemos que eles falharam na sua missão. Quando lemos em Isaías, do capítulo 2, versículos 2 ao 4, nós temos o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós vemos aqui que não é mais só o povo de Israel, só os israelitas, mas sim todas as nações. É por isso que nós acreditamos que o povo de Israel de hoje, o Israel de Deus hoje, é composto não pelas pessoas que compõem ali o Estado de Israel, mas sim por todos aqueles que acreditam. Quando falamos de templo de Deus, nós estamos falando de Jerusalém, mas não dessa Jerusalém terrena, mas sim da Jerusalém celestial, onde Deus estará presente, onde Ele ali será louvado, glorificado, e todas as nações, todas as pessoas que ali estiverem, que o aceitaram, que o adoraram, né, estarão ali louvando. E por fim nós temos a paz de Deus, né? Vivemos em um mundo conturbado, onde nós não temos paz, onde nós vemos muitas guerras acontecendo em todos os cantos do planeta, né? Mas esse é um pilar muito central nessa mensagem de Isaías ali no capítulo 2, né? Onde todas as nações aprenderão a viver em paz, onde as pessoas não terão mais conflito. Contudo, antes que toda essa mensagem profética, escatológica acontecesse e venha acontecer no mundo, né, foi necessário que toda maldade de Israel, de que toda idolatria, de que toda maldade que existia ali fosse denunciada, assim como nos dias de hoje, né, tudo de ruim que nós vemos nesse mundo, né, tem que ser exposto e tem que ser julgado e tem que ser condenado, né? Para que assim a justiça de Deus faça a sua vez, faça a sua parte, não por uma questão de castigo, não vamos pensar em termos de castigo, mas vamos pensar assim em termos de purificação desse mundo, purificação do povo, purificação das nossas vidas. Nós temos que olhar o contexto de nossas vidas quando as coisas acontecem, ou até mesmo quando as correções de Deus vêm sobre nossa vida, né? Não como um sentido de castigo, Deus está me castigando, não. Eu prefiro pensar que Deus está me purificando, Ele está me ensinando, Ele está me mostrando. Às vezes, nessa pedagogia, possa ser um pouco, através dessa pedagogia, né, as consequências possam ser um pouco dolorosas nas minhas vidas, mas muitas vezes essas dores, essa angústia que eu acabo sentindo, são reflexos de más escolhas, né, que eu tive anteriormente, né? Escolhas de não querer viver segundo a vontade do meu Pai, escolhas de querer andar com meus próprios pés, né, sem pedir a orientação de Deus em minha vida, né? Então, foi muito necessário aqui e continua sendo necessário que todos esses erros sejam. O segundo tópico de nossa lição, cujo título é Julgamento e Exortações, a mensagem de Isaías cobre ali do capítulo 3 ao capítulo 5, versículo 30, né? Onde Isaías continua a sua mensagem de julgamento.
No capítulo 2, nós temos ali uma exortação, um encorajamento ao arrependimento, mas ali no capítulo 3 ele volta com a sua mensagem de julgamento, de condenação, principalmente ali no começo para os líderes de Israel, né? Para os líderes de então, que estavam praticando coisas erradas aos olhos de Deus, que estavam praticando muita injustiça. Muito parecido com os tempos de hoje, onde nós vemos muitos governantes que oprimem o seu povo, que são verdadeiros ditadores, que são verdadeiros usurpadores de poder, né? Quando deveriam ser pessoas que, com a responsabilidade, com o desejo de cuidar de sua nação, né? Mas preferem andar por caminhos distantes de Deus, praticando coisas muito erradas, e quem acaba pagando é o povo. Da mesma forma, era ali naquela... Existe também nesse capítulo ali uma parte em que ele se dirige às mulheres de Judá, que usavam muitos adornos, que usavam muitos artigos para se embelezarem, né? Nada contra isso daí, mas que estavam totalmente distantes de Deus. Isso nós podemos fazer um paralelo com os dias de hoje, não com as mulheres em específico, mas como um ser humano de uma maneira geral, onde nós vemos que as pessoas hoje em dia gostam de viver uma vida de ostentação, verdadeiros sepulcros caiados, como Cristo falou, né? Com uma aparência externa bonita, mas totalmente podres por dentro, né? Numa sociedade onde você vale mais pelo que você tem, pelo que você ostenta, do que aqueles atributos e daquelas virtudes que você tem de bondade dentro de si, de um caráter bom. Isso hoje em dia acaba não valendo de nada. Então, naquele tempo, o profeta Isaías trouxe essa palavra de condenação também a esse tipo de atitude, né? E que nós podemos fazer esse paralelo. Ele falou. E por fim, nesse capítulo, nós temos, né, nesse bloco, né, nesse conjunto de capítulos aí, nós temos a parábola da vinha, em que Deus é o dono da vinha, e a própria vinha Israel, que se afastou de Deus, que não produziu os frutos de arrependimentos, os frutos dignos que deveriam ser produzidos, né, para... E terminando esse bloco, Isaías, né, tem uma mensagem ali de julgamentos, né, com juízos específicos, né? São os 6 ais que são descritos ali no capítulo 5, dos versículos 8 aos 30, né? Ai dos opressores, ai dos bêbados, ai dos ímpios que desafiam a Deus, ai dos que têm moral pervertida, dos soberbos e dos oportunistas, né? E assim, Isaías encerra esse bloco ali, em que ele traz essa mensagem de justiça, essa mensagem. E por fim, nós temos o terceiro tópico dessa lição, cujo título é O Chamado de Isaías e a Santidade do Senhor, onde nós temos aquela visão de Isaías, onde ele vê o trono de Deus, né? E vem o serafim e toca a sua boca, né, com uma brasa incandescente ali, purificando. O que nos quer dizer isso aqui, irmãos? Nós somos chamados a uma tarefa de Deus. Nós somos chamados para um propósito e para uma vida santa junto com Deus. Porém, nós não seremos capazes, nós não poderemos viver essa vida de santidade, nós não poderemos desempenhar o nosso papel como crentes, né, na obra específica, na obra da evangelização, se não buscarmos a santificação, a pureza em nossas vidas. Posso até ter cargos na igreja, posso até ter títulos, né? Mas isso não significa que eu esteja vivendo de uma maneira pura diante de Deus, o que me torna capaz de concluir a sua obra, de fazer a sua obra. É certo que eu vou ter erros, é certo que eu vou ter dificuldades, mas é certo também que se eu estiver entregando a minha vida a Deus, esses erros, essas dificuldades que eu estiver vivendo, né, serão
usadas de maneira tal que eu venha estar caminhando para essa purificação. Veja bem, não existe um estado em que eu saia do pecado para uma vida pura como um passe de mágica. Não existe isso. É necessário que eu caminhe, que eu venha me santificando a cada dia, a cada momento, vivendo essa prática diária de busca da santificação, né? Coisa que não vivia ali. Quando Isaías denunciou esses erros que eu citei ali, aqueles ais, né? Estava mostrando ali a maneira como o povo estava distante e não estava se importando em viver de maneira correta e digna diante de Deus. E isso acontece muitas vezes nos tempos atuais, onde muitas pessoas nas igrejas acreditam que possam viver flertando com o pecado, flertando com os erros, né? De maneira achando que assim estão agradando a Deus. Ah, já fui salvo. Ah, já aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer sim, se entregar à vontade de Deus, se entregar à capacitação que é dada pelo Espírito Santo, para que você possa viver sim essa santificação em suas vidas. É necessário sim que a cada momento você esteja fazendo uma autoanálise, ou seja, olhando para a sua vida, para os seus atos, pedindo perdão a Deus e deixando que um arrependimento flua do seu coração, para que assim esse processo de santificação em sua vida torne-se uma coisa constante, torne-se uma coisa efetiva na sua vida. É essa mensagem que o autor dessa lição quis nos mostrar através desses capítulos aí, dessa mensagem profética escatológica de Isaías, para as nossas vidas, para o